Queridos, eu tinha um Celtinha, e eu gostava muito desse Celtinha, amava. No final foi o meu primeiro e único carro, gostava muito dele. E eu comprei ele de segunda mão, o ar-condicionado já não funcionava mais. E um dia eu fiquei pensando, né? Imagina você ali você junto com a sua esposa, o seu filho ali, dentro de um carro, num calor de 40 graus, e para no semáforo e olha para a esposa, olha para a criança suando igual um cuscuz no traseiro do carro, e você olha para o lado, um carrão, e aí você olha para a esposa de novo, olha para aquele carro, e aí a esposa olha para você e diz assim: meu amor, é bonito, né? Mas não é para quem quer, é para quem pode. E em contrapartida, existem muitas pessoas que querem o Espírito Santo. Observe, querem o Espírito Santo, clamam pelo Espírito Santo, choram pelo Espírito Santo, buscam o Espírito Santo. E existem pessoas que até pensam assim: Senhor, eu quero o Espírito Santo, mas eu não posso. Eu imagino Deus falando, né? Meu filho, o meu mundo é diferente do teu mundo. O meu Espírito não é para quem pode, o meu Espírito é para quem quer. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: você quer ser cheio do Espírito Santo? Esse amém ficou bem devagar, parece que não quer não. Parece que não quer não. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim. Amém. Louvado seja Deus por isso. Porque no reino de Deus não é você poder, é você querer. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, nessa noite, Deus pode te encher do seu Espírito. Nós sabemos, queridos, que a nossa vida ela é feita de decisões, é feita de escolhas. E as nossas escolhas só podem nos dar duas coisas. Uma dessas duas coisas. As nossas escolhas podem nos trazer consequências, ou as nossas escolhas podem nos trazer recompensa. Mas tudo isso depende das nossas escolhas. Nós estamos aí no final do ano de 2025. Estamos aí, hoje é o último culto de 2025. Estamos adentrando aí o ano de 2026, que para nós é muito desconhecido. Nós somos reféns de muitas coisas que nós não conhecemos. Eu posso dizer isso porque no ano de 2019 eu estava ali em BH, Minas Gerais. No finalzinho de 2019, a minha esposa me liga, ela fala assim: amor, você não sabe o que está acontecendo na China. Na verdade, um pouquinho antes do final de 2019. Não sabe o que está acontecendo na China? Ocorreu um vírus lá e está todo mundo correndo. E ela gosta de acompanhar essas coisas, essas notícias assim na internet, até porque eu não dei nem muito crédito. Eu falei: isso aí é coisa que a gente sabe que a internet tem muita inverdade, né? Então eu pensei: não, isso aí é coisa da internet, isso não é coisa de. E rapidamente foi passando, foi vindo para o Brasil e aquela coisa se tornou um caos. E a pergunta é: quem esperava por isso? Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não perderam ali a sua vida? E aí nós sabemos que o nosso amanhã é incerto. O nosso amanhã pertence a Deus. É por isso que eu digo que às vezes nós somos reféns, porque nós não conhecemos o futuro. Mas nós sabemos de uma coisa: refém por um lado. Não quer dizer que por você ser refém de coisas que você não conhece, é que você é perdedor por isso. É que você perdeu a batalha por isso. É que Deus te esqueceu ou que Deus não está com você por isso. Totalmente diferente. Nós somos reféns por não conhecer o futuro. E aprendendo um pouquinho mais sobre Deus, eu fiquei fascinado, porque um dos atributos de Deus é a eternidade. Entenda isso. Para Deus não há ontem, e para Deus também não há amanhã. Embora Ele saiba do teu amanhã, embora Ele saiba o que vai acontecer com você amanhã, mas para Deus não há amanhã, para Deus não há futuro. Então para Deus o futuro não é incerto,
Para nós sim. E como para nós o futuro é incerto, é que nós devemos saber fazer boas escolhas, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode nos acontecer no dia de amanhã, e a vida é feita de escolhas. Sabe de uma coisa, Deus não é injusto. Às vezes nós sofremos por coisas por erros que nós cometemos, e não é injustiça de Deus. Às vezes estamos passando uma calamidade em nossa vida, e a gente começa a culpar Deus, mas é fruto daquilo que nós fizemos, fruto de um erro que nós cometemos. Abre a tua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do versículo 15. Iremos meditar aqui rapidamente em alguns versículos que são transcendentais para a nossa vida, são de extrema importância para nós. Eu gostaria que você, por gentileza, acompanhasse comigo Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do versículo 15. Nós iremos entender um pouquinho mais do que Deus quer para nós nessa noite. Todos encontraram? Amém. 30, verso 15. Capítulo de número 30, a partir do versículo 15. Vamos ler. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem os seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Versículo 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo. Agora o 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Queridos, nós conhecemos muito bem a história. Nós sabemos como tudo isso aconteceu, como tudo isso começou, quando tudo isso começou. Sabemos que era tudo perfeito. Ali no Jardim do Éden, segundo o livro História da Redenção, emanava a perfeição. Deus havia criado tudo de uma forma bela, e junto às coisas que Deus criou ao mundo, as relvas, as plantas, os peixes, os animais selváticos, Deus cria também o homem e a mulher como coroa da sua criação. E Deus lhes dá apenas uma recomendação: de todo fruto você pode comer, só não coma daquele fruto que é conhecido como a árvore do bem e do mal. Não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E Adão e Eva viviam ali plenamente felizes. E o inimigo começou a observar que Adão e Eva eram um casal pleno e feliz. E deixa eu falar uma coisa com você: o inimigo não gosta de pessoas felizes. O inimigo não gosta de famílias felizes. Ele vai fazer de tudo para desfigurar no homem a imagem de Deus. Se você é feliz, saiba que as tentações do inimigo vão se intensificar sobre a tua vida, porque o inimigo não gosta de pessoas felizes.
Nós lembramos bem da história, lembra de Jó, né? Jó era feliz, era realizado, era rico, tinha uma grande família. E aí o inimigo resolve tentar tirar a felicidade de Jó. Toca-lhe então em seus bens, retira-lhe todos os seus bens, em um curto espaço de tempo, mata todos os seus filhos, até ver Jó, colocar Jó numa situação em que Jó estava extremamente humilhado, estava com uma doença, se coçando com cacos de telha, enquanto os seus melhores amigos o acusavam, enquanto a sua esposa tentava lhe colocar contra Deus. Jó, ainda assim, escolheu confiar que Deus estava com ele. Tanto é que ele disse que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará para me dar a vitória. Nós conhecemos as histórias da Bíblia e nós sabemos que é tudo uma questão de escolha. Ainda em Gênesis, nós vemos ali a questão do dilúvio. Nós vimos ali o que aconteceu. Nós vemos que houve uma corrupção do gênero humano. O ser humano se afastou tanto de Deus que Deus resolveu destruir a terra. Houve um momento em que Deus olhou para a terra e disse: não dá mais, o homem se corrompeu, a minha obra mais perfeita está corrompida, o homem não quer saber de mim. E ali nós sabemos que uma família se salvou. A história vai correndo, o tempo vai passando, e nós vemos ali o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que narra a saída do povo de Israel até o Egito, ou a saída do povo de Israel do Egito até Canaã, que era a terra prometida por Deus para o povo. Era uma terra que manava leite e mel, mas não manava leite e mel porque nascia da terra leite e mel, porque era uma expressão que eles disseram, que era uma terra muito boa, onde um cacho de uva era necessário que 2 pessoas carregassem. A terra era boa demais para se viver, e era um lugar longe então do povo egípcio, um lugar onde eles teriam paz, água limpa para beber, comida à vontade, diferente de quando estavam no Egito comendo apenas pepino, alho e cebola, diferente de quando estavam no Egito sendo humilhados, escravizados. Agora estavam caminhando para um lugar diferente. Mas aqui nós vemos um problema. E que problema é esse? O povo de Israel, quando saiu do Egito, adotou então os costumes do Egito. E no Egito nós sabemos que existem mais deuses do que homem, eu posso dizer assim, porque para tudo eles acreditam em um Deus. Eles acreditam no Deus da lua, no Deus do sol, em vários deuses. É interessante que em algumas culturas do Brasil também é assim. Se você for para Rio Grande do Norte, lá em Natal, as pessoas acreditam piamente ali que existe o São Pedro, existe o São Jorge, assim, existe, eu sei que tem um que para ir lá é o casamenteiro, não sei nem qual é esse, né? Talvez alguém conheça então o casamenteiro, qual? O Santo Antônio, né? Sabe, conhece, né, irmão? Esse é o casamenteiro, né? Tem o São Pedro, que eu não sei se é esse que manda chuva para eles lá, mas demasiadas culturas são assim. As pessoas acreditam em outros deuses, e o povo de Israel saiu de dentro do Egito com esse costume de adorar outros deuses, e isso feriu o coração de Deus, porque nós sabemos que Deus é o único Deus verdadeiro e o único digno de ser adorado. Mas o povo não entendia isso. O povo então começou a adorar outros deuses, buscar outros deuses, e aí foi uma grande dificuldade entre o povo de Israel e Deus, porque o povo era de cabeça dura, como diz a Bíblia. Moisés falava e ensinava, daqui a pouco eles erravam nas mesmas coisas, e isso trazia tristeza ao coração de Deus, porque quando o ser humano peca, entenda uma coisa, quando o ser humano peca, automaticamente o ser humano se afasta de Deus. E quando você se afasta de Deus, você sofre. Você entra num campo minado. Você entra num perímetro do inimigo. E aí ele é mestre da situação. É a hora que ele aproveita para te destruir. É a hora que ele aproveita para zombar com você. É a hora que ele aproveita para mostrar para as pessoas que para você não tem jeito,
E é perigoso, queridos, viver longe de Deus. É extremamente perigoso viver longe de Deus. E nós vemos ali, por várias vezes, inúmeras vezes, Deus fazendo uma nova aliança com o povo. Muitas vezes. Se você pegar o livro de Êxodo, você vai ver ali várias vezes Deus fazendo uma aliança com o povo, e Deus não quer mais saber desse povo. Houve um momento em que Moisés veio conversar com Deus ações, e Deus falou: eu vou destruir esse povo. E outra coisa, eu vou destruir o teu povo. Já não era mais povo de Deus. Eu vou destruir o teu povo. E Moisés: meu povo não, o povo é teu. E Moisés, com tanta intrepidez naquele momento, ele fala: olha, se o Senhor for destruir eles, então risca o meu nome do livro da vida. Mas por que Moisés falou isso? Porque Moisés era obediente à palavra de Deus. Era um caso em exceção. E naquele momento ele se coloca entre o povo, intercede pelo povo, e Deus lhe dá mais uma oportunidade. E nesse momento aqui Deus fala com o povo: olha, não faça isso, não busque a outros deuses, não adore a outros deuses. Para nós é muito fácil olhar um texto como esse e falar assim: esse não é o meu problema. Eu sou adventista do sétimo dia, eu já conheço a palavra de Deus, conheço os 10 mandamentos. Na minha casa não tem nenhuma imagem de santo, então eu não acredito em Santa Maria, não acredito. Ok, para você é muito fácil, para mim é muito fácil. Só que quando Deus fala de outros deuses, e nós sabemos disso, não é apenas imagem de santo, imagem de escultura, é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ou como se tivesse a mesma importância que Deus. E quantas vezes nós colocamos coisas, objetos nessa vida, talvez até pessoas famosas, acima de Deus? Quantas vezes em nossa vida nós colocamos coisas acima dele? Sabe, irmãos, quem é o teu Deus de verdade? O que mais importa para você de verdade? Quem mais importa para você de verdade? Então, quando o Senhor fala sobre adorar outros deuses, Ele não está falando somente nesse quesito. Mas nós sabemos que existem dois senhores e ambos querem ser adorados. E eu te digo mais: tem um que não se importa se é adorado diretamente ou indiretamente, ele só importa se ele é adorado ou não. E muitas vezes nós o adoramos indiretamente também. Quando nós escutamos uma música que nós não deveríamos ouvir, quando nós frequentamos lugares onde nós não deveríamos frequentar, quando nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Estas coisas são escolhas nossas, que depois nos trazem as consequências, e a gente fica sofrendo, né? E depois a gente está aí sofrendo. Ah, Deus, o Senhor é culpado. Não foram escolhas suas. O povo de Israel, eles saíram do Egito, e a viagem deveria durar apenas 40 dias, mas duraram 40 anos. Foi porque eles se perderam no meio do deserto? Moisés não sabia o caminho, Deus não estava com eles? Não, nada disso, Deus estava com eles, através da misericórdia. Tanto é que eles caminharam por 40 anos, Deus, os chinelos nos pés se gastaram. Eles tiveram alimento, eles tiveram água, eles tiveram a providência de Deus durante todo o percurso. Deus estava com eles, mas por um ato de misericórdia, não de merecimento. Sabe, irmãos, muitas vezes você pode até se gabar na igreja e falar assim: não, eu sei que Deus está comigo, o Espírito Santo de Deus está comigo, porque você acredita nisso, mas talvez por um ato de misericórdia, não de merecimento, porque talvez você e eu não façamos nada para merecer que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Nós sabemos disso. O que tem sido a nossa casa, por exemplo, o que tem sido o nosso lar, por exemplo. Temos convidado o Senhor para habitar conosco, temos convidado o Senhor para habitar em nosso coração. Se isso não acontece, então por que Ele está conosco? Por um ato de misericórdia somente, porque nem sequer buscamos a Ele. E esta é uma realidade, queridos. Não adianta só estar sentado no banco de uma igreja, não. Não adianta frequentar a igreja, cultos e mais cultos o tempo inteiro. Isso não adianta, não é só isso que vale. Você tem que buscar a presença de Deus na sua vida. Você precisa buscar o Espírito Santo do Senhor no teu coração. Você precisa ter o brilho do Espírito Santo na tua vida. Não adianta só banco de igreja. Não adianta só abrir a Bíblia e pregar. Não adianta só abrir a boca e cantar aqui na frente da igreja, se eu estiver vazio do Espírito Santo, se o Espírito Santo não age em mim, se eu não conheço a Deus, se eu não busco a
a Deus. Isso não adianta. E o povo de Israel tinha o Espírito Santo de Deus, tinha Deus ali, eles tinham a Deus perto deles, próximo deles, por misericórdia somente, e não por merecimento. Talvez você tenha Deus perto de você porque Deus te protege, cuida de você, quer se relacionar com você, mas não porque você o busca. Queridos, nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é mal, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, mas por que temos a tendência sempre a errar? Por que ouvimos sempre a voz do erro? Aquele dia, através da boca de Moisés, mas usada por Deus, Moisés fala: olha, Deus está propondo para vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, então, para que vivas. Escolhe a bênção e não a maldição. Deus sempre falou com seus filhos como um pai fala com os seus filhos. Um pai sempre sabe o que é melhor, o pai sempre conhece o caminho a ser trilhado. E quando o pai ensina, quando a mãe ensina, é porque sabe que se aquela criança for por aquele caminho ali, ela vai se dar mal lá na frente. Assim é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que se você cometer o pecado que você está pensando em cometer, você vai sofrer, porque vai ter consequência. Ele sabe que se você viver longe de Deus, caminhar longe de Deus, distante de Deus, você vai sofrer, porque vai ter consequência, porque não escolheu o que é certo. Sabe, queridos, hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube, estava vendo alguns vídeos ali sobre a Cracolândia. Eu sou muito curioso, fico vendo muitas coisas ali, às vezes até algumas coisas um pouco mais pesadas, por curiosidade, para que eu possa aprender e ter conhecimento de causa quando eu for falar. E eu estava vendo ali algumas coisas sobre a Cracolândia, por exemplo. Eu vi uma história de uma mãe que era técnica de enfermagem, ou é técnica de enfermagem, assim que fala, técnica de enfermagem. E a sua filha havia experimentado uma droga que havia recém chegado no Brasil, chamada K9. E aí a mãe descobriu que a filha estava se drogando, porque percebeu que a menina estava emagrecendo demais de uma forma muito rápida. A menina havia mudado o seu comportamento. E ela começou a aconselhar a filha: filha, não faça isso. E sabe o que ela fez? A mãe falou assim: olha, você tem como largar assim, quer ver? Eu vou usar uma vez e você vai ver se eu não vou largar também. E a mãe dela usou a droga. E ela contou com lágrimas nos olhos, de que ela sentiu uma sensação tão forte, uma adrenalina, uma descarga de adrenalina tão grande, que em um momento é como se ela tivesse ido ao céu, tivesse ido nas nuvens. Mas segundos depois, é como se ela estivesse descendo em queda livre para o abismo, uma depressão profunda. E nesse intervalo de segundos, o corpo aceleradamente pedindo mais, e se tornou ela também uma dependente. Tudo isso por causa das escolhas. O pecado é corrosivo, o pecado é destrutivo. Eu não queria que minha família fosse uma família perfeita. Às vezes a gente pensa assim, mas o que você faz para que a tua família seja uma família perfeita? Eu não queria ouvir a voz de Deus. A gente pensa assim, mas o que você faz para ouvir a voz de Deus? Ah, Senhor, eu queria te ver, eu queria contemplar a tua face, mas o que você faz para ver a face de Deus? O que você faz? O que nós fazemos para contemplar a Deus? Está na hora, queridos, de parar de fazer escolhas erradas. Chegou a hora de parar de fazer as escolhas que nos afastam de Deus, coisas que nos levam para longe de Deus. Está na hora de acabar com isso. Vamos começar 2026 com Deus. Vamos viver agora de uma forma diferente. Vamos remodelar
pedacinho do céu, para que você comece agora a conviver com Deus. E aí você vai ver que convivendo com Deus agora não fará tanta diferença quando você for conviver com Deus na eternidade. Por que eu falo isso? Lembra de Enoque? Andou com Deus 300 anos e Deus o tomou para si. Ou seja, esse aqui anda comigo, esse aqui tem comunhão comigo, esse aqui se relaciona comigo, vou trazer para mim. Por que não ter uma comunhão com Deus? E Elias, que também não passou pela morte, subiu numa carruagem de fogo. E Moisés, que passou pela morte, aí o anjo do Senhor veio, pegou o corpo de Moisés e o levou. Mas tudo isso é porque eles escolheram ser fiéis a Deus. Eles escolheram a vida ao invés da morte, a bênção ao invés da maldição. E a pergunta é: o que você hoje está disposto a escolher? No íntimo do teu coração, o que você escolhe hoje para a tua vida? Vou dizer uma coisa: as nossas escolhas só podem nos dar apenas duas coisas. Uma delas, ou consequências, ou recompensas. O que o Senhor quer te dar não é consequência. O que Ele quer te dar é recompensa. E o que você quer? O que você escolhe hoje? O meu apelo para o teu coração é que você escolha a vida para que você viva eternamente. Nesse momento eu quero convidar você a se colocar de pé e juntos nós iremos entoar o hino Jesus é melhor. A despeito de qualquer coisa desse mundo, de qualquer pessoa, escolha sempre Jesus, e que Jesus seja sempre a tua melhor escolha, porque não existe nada melhor do que estar aos braços de Jesus. Não há nada melhor do que estar aos pés de Cristo. Vamos cantar Jesus é melhor. Eu convido você a cantar de todo o teu coração. Abre o teu coração nesse momento e cante, louve a Deus. Fale do íntimo do teu coração o quanto Ele é melhor, mas que não seja apenas por palavras. Fale de coração. Vamos louvar o nosso Deus. Melhor
Senhor nosso Deus, nós sabemos, Pai, que não existe melhor escolha do que escolher estar ao teu lado. É por isso, ó Deus eterno, que os teus filhos estão aqui nesta noite, concentrados em um templo que é físico, mas ainda assim,